estar abrindo as nossas Bíblias. Convido você para abrir 1 aos Coríntios, no capítulo 13. 1 aos Coríntios, no capítulo 13. Texto conhecidíssimo dos irmãos e das irmãs. Amém? Eu disse o versículo 13, mas vamos ler todo o Coríntios 13. Só para a gente contextualizar aqui, vamos ler todo o capítulo. Mesmo assentado aí na sua casa, mas com reverência, eu convido você para nós fazermos a leitura. Eu vou pedir por gentileza ao Kelvin, se você puder desligar aquele ventilador para mim, porque ele fica mexendo na minha página aqui da Bíblia. É esse ventilador aqui do altar, por gentileza. Então, 1 Coríntios capítulo 13, nos diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vou repetir o verso 3. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Quero convidar você aí na sua casa, fechar os teus olhos, para que nós tenhamos um momento de oração. Peça a Deus que fale ao seu coração, mas não somente peça a Deus, ore a Deus para falar ao seu coração, mas abra o seu coração para Deus, deixe que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração através dessa palavra nessa noite. Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos pela tua palavra que nós acabamos de ler nesse instante. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações através do teu Espírito Santo, que nos ajuda na compreensão, no entendimento da sua palavra. E quando nós meditamos nela e nós estudamos, ó Deus, e o teu Espírito Santo nos ajuda, as coisas ficam claras para nós, as coisas clareiam, iluminam, e nós passamos a entender qual que é o propósito do Senhor, qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. Tanto eu como o irmão que está em casa, as pessoas possam estar abertos à voz do teu Espírito Santo nessa noite. Deus, que não fale eu, não seja o meu achismo, que não seja as minhas ideias, mas que seja aquilo que o Senhor tem no seu coração para cada uma dessas pessoas que nas suas casas vão ouvir essa palavra nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, vocês vão lembrar muito bem que no capítulo 12, todo o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, Paulo ele trabalha a questão dos dons espirituais.
E o objetivo de Paulo, quando ele trabalha esses dons espirituais, é mostrar o valor, a importância de cada irmão dentro da igreja. É mostrar que no reino de Deus, cada uma das pessoas, ela tem o seu lugar, ela tem o dom que Deus colocou nas suas mãos, confiou nas suas mãos, e portanto, cada uma das pessoas vão poder exercer os seus dons dentro daquele chamado que Deus tem para ele. É óbvio que quando Paulo trata a esse respeito da igreja, esse corpo de Cristo, falando do corpo de Cristo, é lógico, nós sabemos que há dificuldades de relacionamentos no meio do povo do Senhor. Então ele trabalha todo o capítulo 12, mostrando a respeito dos dons. Cada um tem um dom que Deus deu, e cada dom é importante, não tem nenhum dom melhor do que o outro, mais importante do que o outro. No capítulo 13, o apóstolo Paulo ele vai continuar a sua orientação. Ele inicia, continuando a orientação que ele faz no capítulo 12. Ele continua destacando a importância do amor. Ele começa o capítulo 13, o capítulo 13, a partir do verso 1 de 1 Coríntios, destacando a importância do amor no meio da igreja. Ele vai mostrar o quê? Que tudo tem que ser feito por amor e com amor. E ele vai demonstrar que se não for com amor, não adianta nada. Tudo que eu fizer, se não tiver como motivação o meu amor, não vai adiantar nada. Olha o que ele fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, tudo que nós fazemos, se não tem amor aí, se não é por causa do nosso amor, e também se não é com amor, não tem nenhum sentido. Na verdade, Paulo está mostrando para nós algo muito importante, porque nós sabemos claramente que o amor é a essência de Deus. A palavra de Deus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus fala que Deus é amor, então o amor, ele é a essência de Deus. E aí Paulo, então, ele encerra o capítulo 13 no versículo que nós queremos trazer como destaque. Ele encerra o capítulo 13 dizendo que tudo isso, todos esses dons, tudo aquilo que nós fizermos, tudo isso vai passar. Ele fala que tudo isso vai encerrar. Olha o que ele fala aqui, ó. Porque agora, versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estas três, porém o maior destes é o amor. Porque Paulo fala que tudo vai passar, tudo vai acabar, mas o amor, a fé e a esperança, ela vai permanecer. Tudo cessará, mas o amor, a fé e a esperança vai permanecer. E a nossa mensagem dessa noite, nós queremos basear ela exatamente nesse versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Por que nós queremos embasar a nossa mensagem nesse texto? Porque nós entendemos, irmãos, que é muito importante essa palavra do apóstolo Paulo quando ele fala que permanece. Nós entendemos que o que Paulo está dizendo é que precisa permanecer. Ou seja, esses três elementos que Paulo está nos mostrando aqui, a fé, a esperança e o amor, eles são essenciais para a nossa vida cristã, eles são essenciais para a nossa caminhada de fé. Então, todas as demais coisas, por exemplo, se uma pessoa ela tem um dom de cantar, a pessoa tem um dom de cantar, ela gosta de cantar, gosta de tocar, aí acontece algum problema médico, essa pessoa não pode mais cantar. Ora, ela não pode cantar, ela vai ficar triste, vai ficar chateada, tudo isso aí vai acontecer. No entanto, meus irmãos e irmãs, isso não vai atrapalhar no relacionamento dessa pessoa com Deus. Mesmo que ela tenha essa dificuldade, mas isso não vai atrapalhar no relacionamento dela com Deus. Agora, a fé, a esperança e o amor, isso sim, são importantes. Isso não pode de forma nenhuma faltar, porque se faltar a fé, se faltar a esperança e se faltar o amor, com certeza isso vai então, vamos dizer assim, interferir com certeza no relacionamento da pessoa para com Deus, na vida cristã da pessoa, na caminhada de fé da pessoa. Fé, esperança e amor são essenciais.
As outras coisas elas podem encerrar, as outras coisas podem acabar, mas isso não, porque isso é importante. Para a gente entender esse texto, eu separei um outro texto aqui muito interessante, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Depois você pode até abrir aí na sua casa e conferir esse texto. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos falar neste texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim, ó: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele vai falar com os irmãos de Tessalônica da importância desta fé que eles têm, da importância do amor que eles têm, esse amor abnegado, esse amor que se entrega, e da importância da firmeza que ele tem em relação à esperança, da firmeza da vossa esperança. Então eu queria, com os irmãos, queria compartilhar aqui esses três elementos. Nós queríamos ver mais de perto esses três elementos que eu estou dizendo aqui, que são essenciais para a nossa caminhada de fé. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a fé, não pode faltar a esperança e não pode faltar o amor na vida do cristão. Primeiramente a fé. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, ele já falou para nós da importância dessa fé, porque segundo Paulo, esta fé é uma fé operosa, é uma fé dinâmica, é uma fé que trabalha em nós e através de nós. Olha só, quando ele fala dessa fé, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, ele fala de uma fé que trabalha em nosso favor, de uma fé que age na nossa vida, de uma fé que transforma as nossas vidas, de uma fé que nos leva a também a agir em relação às demais pessoas. Então a fé, essa fé operosa ou operária, ela é importante porque ela mexe em nós, e através de nós ela mexe também na vida das pessoas. Às vezes nós reagimos em determinadas circunstâncias da vida em relação às pessoas, no sentido de ajudar as pessoas, no sentido de orar pelas pessoas, de ir atrás das pessoas, de chorar com as pessoas, por causa da fé que nós temos em Cristo. E essa fé que nós temos em Cristo, ela gerou em nós esse tipo de sentimento, ela gerou em nós essa consciência que nós somos filhos e filhas de Deus e que, portanto, nós temos que nos compadecer uns dos outros, amar uns aos outros. Paulo fala: pois em meio às tribulações permaneceram firmes no Senhor. A ponto, Paulo fala, quando ele fala para os Tessalonicenses, ele fala que a fé deles foi tão irradiante, essa fé, porque se você pega o contexto, depois você vai poder ler aí dentro, na sua casa, na sua Bíblia, esse 1 Tessalonicenses 1:3, quando você pega o contexto, o que Paulo está falando? Paulo está falando de um povo, de pessoas que vivem momentos de tribulações, que já passaram e que continuam passando por momentos de tribulações, e que Paulo está dizendo que nesse momento de tribulação que eles passaram, a fé foi fundamental para que eles permanecessem firmes. Olha, permaneceram firmes no Senhor, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Então a fé, ela foi muito importante na vida dos irmãos de Tessalônica, porque ela operou na vida deles e fez com que eles permanecessem firmes com Deus diante das lutas, diante das dificuldades, das adversidades da vida. Por que a fé ela é importante? Porque a fé, ela é um escudo que nos protege das setas malignas, dos dardos inflamados do diabo que atacam a nossa mente. Efésios 6:10 fala sobre isso. Paulo fala que existem setas, existem dardos inflamados que o inimigo lança contra nós. Para quê? Para destruir a nossa vida e para nos desarticular, para enfraquecer a nossa fé. Então Paulo, em Efésios 6:10, ele dá um conselho para a igreja, para os irmãos ali de Éfeso, para que eles permaneçam firmes e que eles possam pegar o escudo da fé. Vamos ler, nos fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Reparou? Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Percebe por que a fé não pode faltar? Percebem por que a fé ela precisa permanecer? Percebe por que a fé ela é importante? Pode cessar os dons, pode cessar outras coisas, o serviço, mas a fé ela precisa nos acompanhar ou até a nossa morte ou até a vinda de Jesus Cristo. Paulo, ele se preocupou muito com esses irmãos de Tessalônica em relação à fé. Ele sabia que a fé era tão importante para que eles permanecessem firmes com o Senhor, que em um dado momento ele ficou tão preocupado com aqueles irmãos, devido ao tamanho da provação e das tribulações que eles estavam sentindo, que Paulo ele envia Timóteo para poder ver o que está acontecendo, para confirmar se eles estão firmes. Olha só o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, fala assim, ó: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. Então Paulo está falando assim, olha, eu fiquei tão preocupado com vocês, eu fiquei tão incomodado, eu não consegui mais esperar, aguardar, então eu enviei alguém para que pudesse checar a vossa fé, para ver se vocês realmente estavam firmes, para ver se realmente vocês continuavam firmes com Deus. Quando eu meditava nesse texto, eu lembrei da oração de Abacuque, porque nós sabemos que a oração de Abacuque foi uma oração no momento de muita angústia, foi no momento de muita tribulação, no momento difícil da vida dele, e naquele momento de angústia da sua vida, ele toma uma atitude de fé, e ele faz uma declaração de fé. A sua oração é uma oração de um homem que tem fé em Deus, de um homem que confia em Deus, mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provas. Olha o que ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor, exulto, alegro no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, acima dos problemas. Percebe? Essa oração de Abacuque parece até que é um retrato dos nossos dias, não parece? A gente olha assim, parece que é um retrato. A dificuldade que nós estamos vivendo, as pessoas enfrentando essa dificuldade por conta deste coronavírus, questão financeira, das pessoas endividadas por causa disso, empresas fechando, e a gente olha para a oração de Abacuque, parece que Abacuque está nos dias de hoje, parece que ele está vivendo em alguma nação por aí, parece que ele está lá em Israel hoje, e que essa oração foi feita hoje. Eu vou repetir: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, não vem, parece que vai ter, mas não tem, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Mesmo assim, mesmo diante deste caos, mesmo diante dessa dificuldade, mesmo diante dessa provação, mesmo diante desta luta, eu vou me alegrar no Senhor. Aqui ele está olhando para frente, aqui ele está olhando com fé, irmãos e irmãs, aqui ele está olhando com fé, porque ele está olhando para frente. Ele fala que ele vai alegrar, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele declara: eu estou vivendo tudo isso, ainda que isso aconteça, que eu passe por isso, porque está para acontecer, mas eu quero dizer, eu creio no Deus que é o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente, acima dos problemas. Falando ainda da fé, nós vimos aqui a fé desse homem. Percebe como que a fé é importante? Por que ela tem que permanecer? No momento difícil é a fé que vai segurar. A fé, a salvação, a Bíblia diz que ela é de graça, mas ela é acessada através de quê? Da fé. É gratuita. Eu não pago nada pela salvação, mas eu preciso crer no sacrifício vicário de Jesus para que realmente eu tenha acesso à fé. Percebe por que a fé ela precisa permanecer? Porque todos nós precisamos realmente permanecer firmes no Senhor, e é a fé
que vai nos segurar firme. Olha o que Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, vou repetir, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, a salvação, a misericórdia, a bondade, o perdão dos nossos pecados, a redenção, na qual estamos firmes. Por causa de quê, irmãos? Da fé. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por isso que eu disse que a fé precisa nos acompanhar o tempo todo da nossa vida. Irmãos, pode cessar os dons, mas não pode cessar a fé. Você precisa dela, eu preciso dela, e nós precisamos dela o tempo todo. Por exemplo, eu coloquei aqui, lembrei, a questão da evolução, darwinismo, né? Viemos do macaco. Quando a nossa fé é confrontada, o que nos protege desses dardos inflamados do maligno que vem contra a nossa vida para enfraquecer a nossa fé? Para enfraquecer a nossa vida? A fé. Porque a fé, ela é escudo. Quando o inimigo ele lança esse dardo contra a minha vida, a fé está à minha frente, a fé é o escudo, então a fé me protege. Essas questões batem e voltam, por quê? Porque eu tenho fé. Aí fala: irmão, Deus não existe, você é resultado de uma poeira cósmica, e fala do Big Bang. Eu falo: não, Deus existe, eu sinto Deus, a fé. Aí um fala: Deus não existe, é o ateísmo. Você fala: não, Deus existe, eu sei que Ele existe. Então, é por isso que a fé não pode faltar. O segundo elemento que nós chamamos de pilar, que nós estamos falando aqui de 3 pilares, 3 alicerces essenciais à vida cristã, para permanecermos firmes com Deus, é a esperança. Não foi isso que Paulo falou? Agora, pois, permanecem a fé, já falamos, e a esperança e o amor, esses 3, porém o maior desses é o amor. Então a esperança, irmãos, a esperança é muito importante, porque a esperança mantém viva a nossa fé, porque é a esperança que nos leva a esperar nas promessas do Senhor, ok? A esperança mantém viva a fé, grava isso, a esperança mantém viva a nossa fé, porque a esperança nos levará a esperar o cumprimento, a concretização das promessas do Senhor. E aí a gente lembra, por exemplo, de Simeão. Ele tinha uma promessa de Deus que não morreria antes de ver o Messias. Você lembra disso? O Espírito Santo havia falado, ele disse que ele não iria morrer antes que ele visse o Messias. E ele viu o Messias. E quando ele viu o Messias, os irmãos vão lembrar que ele fala: Senhor, agora pode levar o seu servo, pode recolher o teu servo. Ele disse: agora eu estou em paz, porque eu vi. O que fez com que Simão mantesse a sua fé? O que fez com que Simão ficasse firme, permanecesse firme? A esperança na promessa. Ele sabia que aquilo que Deus prometeu, Deus iria cumprir. Então, a esperança, ela manteve ele vivo e, consequentemente, manteve a sua fé viva. Paulo, em Romanos 5, 1-2, diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz em Deus. Nós demos o texto: por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Nos gloriamos na esperança de quê? Da glória de Deus. Nós esperamos, nós confiamos e nós esperamos porque há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. A esperança é importante porque nos faz crer no amanhã, porque esperamos nas promessas de Deus. Eu coloquei aqui uma definição para ajudar no nosso entendimento: o seguinte: a fé está relacionada com o impossível, com o sobrenatural. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é? Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a gente percebe que a fé, ela está relacionada com o impossível.
com as coisas impossíveis, que é aquilo que foge à capacidade, à possibilidade humana. Já a esperança está relacionada com as promessas de Deus. Eu espero nele, porque ele disse que voltaria para me buscar. E porque eu sei que Deus não mente, e porque eu sei que Deus é fiel, e ele prometeu, eu espero. Eu continuo aguardando, eu fico esperando, porque eu sei que eu posso confiar nele. A esperança não nos deixa entrar em desespero, porque nós sabemos que a qualquer momento Deus pode colocar um fim na nossa luta. É isso que é legal na esperança. Eu tenho esperança, e a esperança mantém a minha fé viva. Eu sei que a qualquer momento Deus poderá dar um basta, porque eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus se importa com a minha vida, eu sei que Deus quer o meu bem. Então eu sei que ainda que tenha uma dificuldade, mas eu tenho a esperança, eu espero em Deus, eu aguardo em Deus, porque eu confio em Deus e sei que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele nos fez. E aí, por causa dessa esperança, a sua fé, ela permanece viva. Eu coloquei aqui alguns textos. Salmo 42:6 fala: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que esperar em Deus? Por que descansar? Porque Deus prometeu. Quando o salmista fala: espera em Deus, ó minha alma, porque estás angustiada, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Por quê? Deus, ele prometeu que é o nosso auxílio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, Ele é o nosso auxílio, e porque nós sabemos que Ele é o nosso auxílio, mesmo que a gente enfrente problemas, dificuldades, adversidades, ainda assim nós temos esperança. Eu sei, eu estou passando por essa luta, estou desempregado, eu estou com essa dívida, eu estou com essa dificuldade, eu estou com essa enfermidade, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus me ama, eu sei que o meu Deus é fiel. Então a minha esperança não acaba jamais, porque eu sei que a qualquer momento Deus vai falar basta, Deus vai falar chega, e Deus vai me abençoar. E o terceiro dessa tríade, vamos dizer assim, de elementos, dessa tríade de alicerces importantes para a nossa vida, é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Por que é importante? Por que o amor, ele precisa ser esse alicerce nas nossas vidas? Essas colunas que sustentam as nossas vidas. Fé, esperança e amor. Por quê? Irmãos, porque Deus é amor. Amém? 1 João capítulo 4:8 fala: Deus é amor. Amor é a essência de Deus. Como eu já me citei aqui anteriormente, a Bíblia fala: porque Deus amou. Foi baseado no seu amor que Deus nos perdoou. É baseado no seu amor que Deus tem misericórdia para conosco. É por causa do seu amor que Deus é longânimo para conosco. Então, o amor, ele é essencial tanto para estar para a outra vida, ou seja, o amor, ele é essencial tanto para esta vida como para a outra vida. O amor por isso que o amor é o mais importante. Fala aqui, olha o que fala o texto. Estes três, porém o maior destes é o amor. Por que o amor é o maior? Porque o amor, ele é importante nessa vida. Nós precisamos dele nessa vida. Ele é essencial nessa vida, mas ele também vai passar para outra vida. Porque se Deus é amor e amor é a essência de Deus, o reino de Deus é um reino de amor. Amém? O reino de Deus é um reino de amor. E é tão importante que se eu quero fazer parte deste reino, eu preciso amar. Se eu não amar, eu não posso fazer parte desse reino. Por isso que Paulo fala: porém o maior destes é o amor. Ou seja, o amor, ele precisa ser vivido, experimentado, vivenciado verticalmente e horizontalmente. Verticalmente, porque é o nosso relacionamento de amor para com Deus. Eu preciso amar a Deus. Mas horizontalmente, porque eu preciso amar o meu próximo. Não há nada, não tem nada feito
se eu não amar a Deus e se eu não amar o meu próximo. Olha só o versículo: amarás o Senhor teu Deus. Isso foi Jesus que disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vou repetir, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus, vertical, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, 37 a 39. Olha que o finalzinho Jesus disse: destes dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, dependem toda a lei e os profetas. Resumindo, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 13, capítulo 4, 7, ele fala que, movidos pelo amor, somos capazes de muitas coisas: sofrer, perdoar, amar, suportar, ser longânimos uns para com os outros. É por isso que Pedro fala: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando eu preparava essa mensagem, eu pensei nesse texto. Olha que interessante, esse texto ele é muito profundo, irmãos. E esse texto nos ajuda a perceber esse pilar do amor, a importância desse pilar, o amor, nas nossas vidas, como que ele é essencial para a vida cristã. Olha só, eu estou aqui em 1 Pedro. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Intenso. Não é qualquer amor, é um amor intenso. Uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que significa isso? Isso aqui está falando de relacionamento, irmãos. O que a Bíblia está falando nesse texto é que nós precisamos nos relacionar uns com os outros de uma forma amorosa, cordial, respeitosa. Quando ele fala de cobrir de multidão de pecados, não está falando que nós vamos ser coniventes com pecados, mas está dizendo que aquela pessoa que verdadeiramente tem um amor de Deus, não é uma pessoa que fica acusando a pessoa que está em pecado, não é uma pessoa que fica julgando quem está em pecado, não é uma pessoa que fica apontando o dedo, não é uma pessoa que fica procurando o pecado do outro, não é uma pessoa que fica vendo a falha, buscando falha nas pessoas, mas é alguém que ama a pessoa acima dos seus pecados, das suas falhas. É isso que está falando Pedro. Encobrir a multidão de pecado não é ser conivente, não é aceitar, mas é amar essa pessoa acima do seu pecado. Vou dar um exemplo. Talvez você tenha uma pessoa na família que foi para o mundo da prostituição. Sabe o que é encobrir o pecado? Que o Pedro está falando aqui? É quando você estiver com a sua família, que essa pessoa chegar, você abraçá-la do mesmo, ou abraçá-lo, né? Pode ser ele ou pode ser ela, do mesmo jeito que você abraçou a todo mundo. E não olhar para aquela pessoa com uma repulsa e ficar correndo e fugindo daquela pessoa, rejeitando aquela pessoa, fazendo acepção daquela pessoa. Encobrir multidão de pecados é amar aquela pessoa muito além dos pecados dela e torcer por ela e orar por ela para que ela saia daquela vida de pecado. Irmãos, isso é primordial para o relacionamento. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus nos olha, porque a própria palavra de Deus fala que se Deus nos julgar segundo os nossos pecados, nós estamos perdidos. O salmista fala: Senhor, não me julgue segundo os meus pecados, porque se o Senhor olhar para os meus pecados para me julgar, eu estou perdido. Me julgue conforme a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Então o amor é importante porque Deus é amor, e Deus nos amou. Irmãos e irmãs, todos nós somos pecadores falhos, cada um tem o seu tipo de pecado, tipo de falha, mas todos nós pecamos, todos nós falhamos, ninguém é melhor do que ninguém.
Então nós temos que amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ajudar uns aos outros, e não criticar aquela pessoa que está cometendo essa ou aquela falha. A pessoa pode até estar no mundo da prostituição, mas eu pergunto para você: e se você é um mentiroso, o seu pecado é menor do que dessa pessoa? Então isso nos mostra que o amor, ele é fundamental, essencial para o nosso relacionamento com Deus, porque Deus é amor. E não há espaço se nós não amarmos. Por isso que Jesus diz que nós temos que amar acima de todas as coisas. Se nós amamos, nós vivemos bem com Deus e vivemos bem com as pessoas. Repito, não estou dizendo que nós temos que ser coniventes com o pecado. Porque o apóstolo Pedro nos mostra que não há nenhuma possibilidade de nós amarmos a Deus se nós não amarmos ao nosso próximo, independente dos defeitos que essa pessoa possa ter. Olha o que Pedro fala, 1 Pedro capítulo 4, versículo 20 ao 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então esse é o terceiro pilar que nós estamos colocando. O primeiro pilar é o pilar da fé, vai nos proteger, para nós não nos enfraquecermos diante das lutas, das dificuldades, das adversidades. O segundo pilar é o pilar da esperança, que não deixa a nossa fé morrer. Nós esperamos porque nós cremos na promessa. Repito, a fé está relacionada com o impossível. A fé está relacionada com aquilo que é impossível. Aquela enfermidade, os médicos dizem que não tem jeito. Aí a fé entra, mas Deus pode fazer. A esperança está relacionada com as promessas de Deus. Eu espero porque Deus falou que iria fazer. E o amor está relacionado com o nosso relacionamento com Deus para com as pessoas, porque é o amor que move todas as coisas. Por isso que, numa outra ocasião, podemos falar sobre esse texto, é que no capítulo 12, todinho e 13, Paulo trata a questão do amor, dizendo, final de contas, resumindo, Paulo está dizendo, o amor é muito importante, é o amor que rege o mundo. Por causa do amor é que Deus enviou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queremos então estar concluindo essa mensagem com uma aplicação para as nossas vidas. O que nós aprendemos com as palavras do apóstolo Paulo? Nós aprendemos, irmãos e irmãs, que se nós quisermos permanecer firmes, inabaláveis e fiéis ao evangelho do Senhor Jesus, a esse Deus que é amor, até que Ele venha, ou que a gente vá encontrar com Ele, nós precisamos cultivar esses alicerces, esses pilares na nossa vida cristã. Amém? A fé, a esperança e o amor. Ninguém vai resistir até a volta de Jesus se não tiver esses três elementos. Ninguém vai resistir. Não pode faltar nenhum deles. Se faltar a fé, eu vou sucumbir. Se faltar a esperança, a minha fé enfraquece. Se faltar o amor, eu estou distanciando automaticamente de Deus, estou fora daquilo que Deus é, que é a essência, que é o amor. E como nós vamos fazer isso? Como que nós vamos cultivar esses elementos em nossas vidas? Primeiramente, alimentando-nos da palavra de Deus. Eu falei isso pela manhã na escola dominical, estudando a palavra de Deus. É muito mais que ler, é estudar. Eu dizia para uma pessoa, sabe, irmãos, tem uma coisa que não me impressiona. Pastor, eu li a Bíblia 20 vezes. Que bom, mas você estudou a Bíblia? Lê, todo mundo lê. A diferença é estudar. Ler não ajuda em nada, é estudar que faz todo o diferencial. Então, estude a palavra de Deus. Segundo, mantendo comunhão com Deus, porque é Ele que renova a nossa esperança. E terceiro, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos buscar a cada dia, a cultivar, a preservar esses três elementos das nossas vidas. Porque o propósito de Deus, meu irmão e minha irmã, é que você possa estar um dia com Ele na vida eterna.
Para isso, Ele nos deixou a sua palavra e nos deu esses 3 importantes elementos. Repito, a fé, a esperança e o amor. Você quer ser um cristão firme, uma pessoa alicerçada, enraizada em Deus, inabalável na presença do Senhor? Cultive a fé, a esperança e o amor na sua vida, e você vai experimentar. É como Paulo fala, né? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Se você quer experimentar este caminho sobremodo excelente, preocupe, é claro, com os dons. Sim, preocupe com os dons. Você pode preocupar, não tem nenhum problema você querer ter um dom, mas preocupe principalmente com esses 3 elementos: a fé, a esperança e o amor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Ele fortaleça a sua vida, renove a sua vida e te dê essa condição de ter fé, de ser esperançoso e de amar a Deus e ao seu próximo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você aí na sua casa, nós vamos orar. Os meninos do louvor, peço para estar vindo aqui à frente. Nós queremos orar. Queremos abençoar a sua vida. Mais uma vez agradecemos você por estar participando conosco. E eu tenho orientado o seguinte: às vezes as pessoas falam assim, pastor, como que eu vou entrar? Nós temos feito essa transmissão através do meu YouTube. E é fácil. Você vai lá na página do YouTube e você digita lá PR Saulo José de Souza, pastor Saulo José de Souza. Vai te mandar lá para a página e você vai poder entrar aí no vídeo, que vai estar ao vivo, você clica e você pode participar, né? Que aí você vai poder convidar as pessoas, os seus amigos também, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, os irmãos vão louvar agora a Deus. Vamos fazer um fundo musical aqui, vai estar tocando. Enquanto eles estão fazendo um fundo aqui, nós vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus. Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos pela palavra que o Senhor nos permitiu ter acesso nessa noite. Te agradecemos, Deus, porque entendemos que a palavra do Senhor sinaliza o seu amor, a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia para com as nossas vidas. Senhor, tem muitas coisas que são importantes. É importante termos dons, colocarmos esses dons a serviço do teu reino. Mas, segundo o apóstolo Paulo, o mais importante é nós termos a fé, a esperança e o amor. Eu sei que não é fácil nesses dias difíceis, de angústias, de tristezas, de sofrimento, de dúvidas, por conta desse coronavírus, por conta desse caos estabelecido, ó Deus, em toda a humanidade. Esse vírus que pegou toda a humanidade, ninguém está isento. E isso causa tristeza, sofrimento, angústia, desespero na vida das pessoas em todas as classes. Mas nós cremos no Deus dos impossíveis. Nós cremos no Deus que pode fazer o que quer. Nós cremos num Deus que ressuscita os mortos. Nós cremos num Deus que tem o controle de todas as coisas. E basta uma palavra do Senhor e esse vírus é totalmente aniquilado, destruído. Basta uma palavra do Senhor, ó Deus, e as pessoas que estão acamadas, enfermas, que foram afetadas por esse vírus, elas se levantam imediatamente dos seus leitos de enfermidade. Nós cremos, Senhor, porque nós temos experimentado daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós cremos, Deus, porque sabemos que o Senhor é o Criador de todo o universo. Tudo foi criado pelo Senhor e nada foge ao controle do Senhor. O Senhor é quem manda, o Senhor é o dono do mundo. E nessa hora, Deus, eu oro pela vida deste irmão, pela vida desta irmã que está na sua casa, participando deste culto, nesse momento de oração. Senhor, visita este irmão, visita esta irmã, este amigo, esta amiga, esta pessoa que está do outro lado. Vai de encontro, ó Deus, às suas necessidades. Tenha misericórdia, Senhor. Estende as suas mãos, Pai. Pessoas que estão enfermas, cura, Deus. Levanta do leito de enfermidade essa pessoa, independente de qual enfermidade seja. Levanta essa pessoa do leito de enfermidade, Senhor, cura essa pessoa. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar. Sim, entendemos que o Senhor é soberano. O Senhor faz do jeito que o Senhor quer, a hora como o Senhor quer, como o Senhor quer. Mas nós não podemos deixar de pedir, porque nós cremos que o Senhor é poderoso e não existe nada que o Senhor não possa fazer. Por isso nós oramos por essa pessoa do outro lado que está enferma e pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa entrar neste lar agora e curar essa vida, Deus, em nome de Jesus.
Dê forças nesse momento de angústia. Renova a esperança, a confiança, a fé através da tua palavra. Que enche esses corações de amor, ó Deus. E que as pessoas não se esqueçam jamais que o Senhor é amor. E por isso é que o Senhor ouve as nossas orações. Não que nós mereçamos, mas é por causa do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Eu abençoo essa família agora, esse lar agora, essas pessoas que estão ouvindo esta oração agora. E peço, Deus, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de força, uma semana de esperança, uma semana de confiança, cheia de alegria e da paz, ó Deus, por causa da esperança no que está no Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas. O Senhor é amor, Deus, e nós agradecemos por isso. Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado por essa pessoa que está participando deste culto. Obrigado, Deus, pela vida do Clebson, do Kelvin, do Adalto, do Caio, ó Deus, do Patrick, do Bruno, de todos esses que estão envolvidos, que estão ajudando, que estão participando. Abençoe o Bruno, ó Deus, a sua casa, sua esposa. Abençoe a todos, Pai. Colocamos a vida do Wander, abençoe a vida do Wander também, em nome de Jesus. Esteja com o teu filho, fortalecendo, renovando a saúde do teu servo cada vez mais, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, e obrigado pela minha família, minha esposa, meus filhos e filha. Eu tanto amo e agradeço. Obrigado pela minha família e obrigado por essa igreja, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão, as forças, consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, sobre o seu lar, a sua casa, a sua família, os seus filhos e filhas, seus netos e netas, bisnetos e bisnetas, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus. Amém.